E aí, como vocês estão? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. Este terremoto que, bom, não parece muito forte por ter magnitude 5,2, mas que foi intenso. 14 casas teriam desabado lá na China. 7.000 residentes tiveram que ser evacuados e isso, bom, chama a atenção. Lá em Guangxi, ontem à noite, comentávamos praticamente em tempo real o que estava acontecendo lá na China. Bom, essa atualização mostra que os efeitos foram evidentemente muito severos. E bom, diante dessa situação, vamos rapidamente ao mapa onde se observa essa região, onde por sinal continuam ocorrendo terremotos. Atenção a isso, ainda há forte atividade neste momento. Já são vários terremotos da mesma magnitude de 5,1 que foram registrados hoje, 18 de maio. Então vamos informar em detalhes, porque, bom, continuam aparecendo imagens, como esta, que interessante, que luz tão estranha apareceu. Bom, a questão é que estão resgatando pessoas que estão trabalhando para tentar entender até onde vão os danos. E estaremos aqui comentando em detalhes toda essa situação. Vamos para outros assuntos importantes. Que chama a atenção hoje, que foi relatado pela Casa Branca, pelo Donald Trump, que foi informado em detalhes sobre um caso ou de uma série de incidentes que têm relação com o tema da ufologia, com o tema dos OVNIs, dos WAPs e de toda essa situação. Donald Trump recebeu um relatório classificado sobre WAPs e se inicia uma nova fase em relação à pressão global que existe sobre esses temas. Donald Trump foi informado de acordo com o que dizem sobre isso. Isso é citado, aliás, pela News Nation, esse meio de comunicação, que afirma que eles têm informações de que Donald Trump recebeu uma pasta com dados de incidentes relacionados aos casos mais estranhos que podemos imaginar sobre o tema da ufologia. E que esse relatório, em teoria, vai estar disponível. Me desculpem, vou colocar isso aqui. Pronto, esse é o assunto. Ou seja, esse relatório, em teoria, ele vai revisar para ver se decidem publicá-lo ou não. Mas é um relatório sobre o qual ele não tinha conhecimento ou desconhecia vários incidentes, especialmente um específico. É extraordinário e do qual, bem, ele diz que vai mudar a forma como entendemos o fenômeno, certo? O ponto-chave não é só o acesso à informação, mas este é um momento em que ele também está sob muita pressão política por outros assuntos, mas agora ele tem outro problema, que é a pressão de muita gente dizendo para ele: você prometeu divulgar todos os relatórios. Agora faça isso. Bem, então a pressão está aumentando e aumentando, porque é isso, vai dar confusão, vai ser revelado o que vocês disseram ou não vai ser revelado, porque isso era para ter sido feito já faz um mês. E não foi feito, tudo bem. Durante décadas, circularam várias teorias sobre, por exemplo, que tecnologia não humana recuperada pelo governo dos Estados Unidos foi usada por esse governo para fins militares. Este novo relatório sugere um nível de detalhe que agora estaria disponível, incluindo materiais de engenharia que simplesmente não seriam humanos. Também, Washington está agora analisando não apenas o efeito que isso poderia ter na população, mas também para garantir que as informações que serão reveladas não vazem ou não deem detalhes sobre os tipos de armas e os tipos de formatos que utilizam para observar, através de câmeras, satélites, etc. A incógnita é se parte ou todo o relatório que acabaram de entregar a Donald Trump será tornado público, já que até o momento não há detalhes sobre até onde querem aprofundar isso. E aqui teremos que esperar para ver o que acontece nesses dias. Ontem, Trump comentou que estavam prestes a revelar mais coisas, não é? Mas agora ele recebe um relatório que vai ter que analisar. Ele e sua equipe vão ver se esse novo relatório também vai fazer parte da desclassificação ou não. É um assunto que, embora todo mundo quisesse que já estivesse pronto e circulando, segundo dizem o pessoal da inteligência, é algo que, na verdade, eles nem querem que seja revelado, ponto. Esse é outro problema desse assunto.
pois a inteligência afirma que não deveria ser revelado. E essa é a opinião que eles têm, né? Confiram agora também o que está acontecendo em outras regiões dos Estados Unidos. Confiram isso. Têm sido divulgadas imagens de uma série de helicópteros pretos que têm aparecido nos céus dos Estados Unidos. Aí podemos vê-los, certo? Sem luzes, sem nada, absolutamente em modo furtivo, pousando bem no meio da rua. De acordo com o que estão dizendo, isso seria um treinamento da Delta Force, e que esses helicópteros eles foram avistados em Kansas City, nos Estados Unidos. Aparentemente, eles estão fazendo treinamentos urbanos, e aqui a grande pergunta é se isso é uma primeira aproximação. Para quê? Bem, para operar em direção a leste, em direção a Cuba, né? Ou seja, o que se acredita é que seria uma operação focada em Cuba, ou seja, isso a gente vai ver com o tempo, se realmente vai se confirmar que vai ser assim ou o que está acontecendo. Mas esses movimentos eles já chamam a atenção, supostamente exercícios militares, exercícios das Delta Force. Em Kansas City, né? Atenção ao assunto. Fiquem atentos a outros assuntos importantes. O surto de ebola está se espalhando para mais regiões. Já comentamos em detalhes como esse problema tem se comportado, não é? Já houve até um alerta internacional, principalmente para que se preste atenção ao tema, não é? Vamos ver se conseguimos colocar o mapa aí. Para que se preste atenção no mapa, não é? Vamos ver se vamos para essa área. Aí está, não é? Essa área. O que foi que a própria OMS disse? Veja, primeiro, que foi emitido um alerta internacional porque há preocupação de que esse surto possa se espalhar para outras partes do mundo. E diz ao mundo, prestem atenção nisso porque é algo sério. Porque é uma cepa diferente, uma cepa que tem uma alta letalidade e que precisa ser compreendida. Agora já se sabe de muitos casos. Estamos falando que, na última atualização, já eram mais de 300 casos. Ainda falta uma atualização, vamos aguardar para ver se sai logo. Cerca de 100 pessoas perderam a vida, sendo a maioria na República Democrática do Congo. Outros casos que foram relatados em Uganda, certo? E agora está se espalhando para o Sudão do Sul. Já há um caso, infelizmente, nessa região bem próxima à fronteira, mas do lado do Sudão, ocorre mais um caso, não é? Quênia já está em alerta. Bem, todos os países ao redor estão em alerta. As autoridades do Sudão do Sul detectaram hoje um caso do vírus ebola no estado de Equatória Ocidental, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, segundo o que foi relatado. Diz que foi confirmado um caso desse problema em Nyabipai, uma área fronteiriça com o Congo, segundo o que foi relatado. O caso foi detectado por meio de sistemas de vigilância permanente estabelecidos nas comunidades fronteiriças, que agiram conforme o protocolo, segundo o que relatam as fontes ou autoridades de saúde. São 350 casos suspeitos até o momento, 91 óbitos até agora também, certo? Desses 91 óbitos, há alguns que ainda não foram totalmente confirmados como sendo isso, embora apresentem características do ebola. 80 e tantos já estão confirmados, ainda faltam alguns para chegar aos 91, ou seja, 91 mortos, vamos dizer, que supostamente são do Congo, embora os últimos casos ainda estejam em processo, então é preciso esperar. De acordo com o que é detalhado neste caso, o ministro da Saúde congolês, Roger Campa, o ministro diz que, bem, essa região, esses lugares onde há surtos, claramente para os congoleses não. É essa parte do sul, onde há menos casos, e na parte do nordeste, onde há mais casos. Certo? É aí que está. Agora, outras regiões até o momento não apresentaram casos, também não em direção à Tanzânia, nem em direção a Angola, nem a Zâmbia, ou seja, só foi na República Democrática do Congo. Um caso confirmado em Uganda, outro confirmado no Sudão do Sul, certo? Então, sendo assim, no final das contas, é uma emergência de saúde para a República Democrática do Congo, né? Uma emergência para a Uganda.
E eu suponho que, bom, também para o Sudão, mesmo que seja apenas um caso em Uganda e um caso no Sudão, ainda assim é uma emergência e deve receber toda a atenção. Reparem que os preços do petróleo já estão reagindo e estão altíssimos, não é? Continuam nos 113 dólares por barril, não é? Ou seja, o Brent, 113 dólares em um momento, baixou para 111 e parecia que tudo ia melhorar, mas o preço disparou e já está chegando perto, já apontando para os 114 dólares, 113. Mas a todo momento dá para ver como tenta. Testar o preço dos 114 dólares. Isso evidentemente é tremendo. E acima de tudo, ontem eu comentava que provavelmente veríamos quedas nas bolsas de valores. Por isso, principalmente porque também caíram na Ásia, e pelo menos agora o SP500 está em queda. Não é muito grande, estamos vendo aqui, se contarmos desde o dia em que chegou ao ponto máximo até agora, a queda é de 2%, não é grave, né? Inclusive aqui ainda, eu poderia validar isso como uma correção. Quando as quedas são leves, disse que é uma correção porque a queda não é tão grande. Cresceu tanto que o preço sofreu uma correção. Até agora, do jeito que está, se fechar assim, é uma correção. Se continuar caindo, aí sim já podemos falar de uma queda. Agora, mais preocupante, mas não creio que vá ocorrer. Digo isso porque vejam o que o Nasdaq das empresas de tecnologia está fazendo. Disparou. Ou seja, o Nasdaq, as empresas de tecnologia subiram e isso é um sinal de que a questão do petróleo, pelo menos para os Estados Unidos, não está preocupando tanto assim. Preocupa mais a Europa e ainda mais a Ásia do que o restante do mundo. Porque lá não é só aumento de preços. Se isso continuar, vários países teriam que parar. Não é verdade? Por isso o problema, por isso a preocupação que existe neste momento com esse tema. Vamos para outros assuntos também importantes. Vejam o que aparece nesta imagem. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Vejam o que aparece nesta imagem. Isso que aparece aí é um míssil. Vamos ver se conseguimos, vamos mais para cá. Esta é uma fotografia que conseguiram captar. Segundo o que foi reportado, a Ucrânia teria apresentado ou teria colocado em operação sua própria bomba aérea guiada CAP, pronta para ser usada em combate. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, anunciou que essa bomba planadora desenvolvida foi criada em apenas 17 meses. A bomba possui uma ogiva de 250 quilos e tem um alcance de voo de dezenas de quilômetros. O Ministério da Defesa da Ucrânia já adquiriu um lote experimental para uso operacional. Isso sim é como dizem sobre essas armas que podem mudar o jogo. Fiquem atentos, amigos, porque é um tema evidentemente tremendo dentro do que acontece no mundo. Também uma imagem que, bom, então, é surpreendente. É como se esses mísseis não só já estivessem ativos, mas também estivessem sendo testados. E provavelmente vamos vê-los dentro da guerra, dentro do conflito. Isso também, então levem isso em consideração. É importante. Vejam também. Confiram essa imagem, né, que chama a atenção. Isso é da Boston Dynamics, onde mostrariam nas redes, no Twitter, na conta oficial deles no Twitter, mostra essa imagem. Aí está a conta oficial do Twitter da Boston Dynamics. Onde mostra então esse robô, não é? Bem, o Atlas, diziam lá no comentário, todos se perguntam se o Atlas pode te trazer uma bebida, mas ele não só pode te trazer a bebida, como literalmente pode te trazer a geladeira inteira e colocá-la na mesa sem problemas. Ou seja, é como se dissesse, ele pode fazer os trabalhos difíceis e, bom, não tem problema com isso. Pode carregar objetos pesados, se equilibrando sem nenhum problema. Vejam aí, estamos vendo agora. Ele pega ali a pergunta e eu, sempre procuro ali o detalhe talvez de que erre nos mostrar uma coisa que talvez ainda não está completa. Mas me chamou a atenção que a geladeira tem que ser carregada de uma certa altura. Ou seja, será que não pode se abaixar tanto, para isso? Ou trabalhos, eles colocam em pois é, sim, vocês viram aí.
Ou seja, eles colocam em cima desse quadradinho branco, né? Não sei, talvez ele consiga pegar coisas do chão, mas isso me chama a atenção, né? No fim, são testes, ainda um tema experimental que segue surpreendendo as capacidades robóticas desses desenvolvimentos. Vamos a outros assuntos importantes. Antes. Vejam só. Bom, em outros assuntos, em outros temas importantes, há uma troca de ataques que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia neste momento. Vamos aos detalhes do que está acontecendo. Vejam, de acordo com o que foi relatado, há uma série de ataques acontecendo agora mesmo entre Ucrânia e Rússia. É um ataque de drones, basicamente uma troca de ataques. Segundo informações, a Rússia realizou um novo grande ataque combinado durante a madrugada. Utilizando 524 drones e 22 mísseis contra a Ucrânia. Isso também está gerando uma resposta forte de Vladimir Zelensky ou do governo de Vladimir Zelensky, que também está atacando de forma massiva com drones dentro da Rússia. Zelensky informou que há dezenas de feridos durante a noite em todo o país e danos materiais em 8 regiões diferentes. As defesas aéreas ucranianas conseguiram derrubar 4 dos 8 mísseis de cruzeiro Iskander-K, praças pelas forças do Kremlin, de acordo com o que relatam os próprios da Força Aérea da Ucrânia, não é? Esse é o empurra-empurra que está acontecendo neste momento. Dos 18 mísseis não interceptados, obviamente causaram danos em 34 localidades. Foram relatados danos causados por drones ou por mísseis, não é? 503 drones de acordo com o que foi relatado. Dos 500 e poucos, 503 foram neutralizados. Sim. E os outros 21 drones atingiram o alvo. Ou seja, imaginem vocês, de 524 drones, 503 foram abatidos. Isso pelo menos mostra como o sistema de defesa foi evoluindo e melhorando. Aqueles que estão próximos disso e publicam isso nesses meios focados apenas em armamentos militares. Eles dizem que a cada semana vem como aumentam e melhoram a defesa, aumentam e melhoram os ataques de ambos os lados. Ou seja, estão constantemente melhorando. Então está se tornando uma mega escola militar. Militar? Toda essa guerra, e quem aprende não é só a Rússia e não é só a Ucrânia. Aqui estão aprendendo os Estados Unidos, está aprendendo a OTAN, está aprendendo a China, está aprendendo a Coreia do Norte. Esses são os países, o Irã também, que estão aprendendo. Desses jogos de guerra, por assim dizer, e que pois também geraram tantas confusões, tantos problemas. Vamos então aos comentários. Música. Como vocês estão? Feliz início de semana. Espero que vocês estejam muito bem. Obrigado à comunidade que compartilha a live. Como você tem estado? Muito bem. Patri diz, como ele vai analisar se só lê os relatórios, não só de meia página, deve ser a equipe dele, diz. Patri diz, quer dizer, é a equipe dele? Praticamente não. Sinceramente, não acho que ele leia o resumo. Em todo caso, não é o relatório. Ali está o resumo. Digo, não sei quanto interesse ele tem no assunto, mas imagina todos os assuntos que vão chegar para ele, esse é só mais um. Simplesmente não, mas é um bom ponto. Ali Roblox, gás pesado. Como você tem estado, Liceu? Saudações, MT, Jesus Narro. Como você tem estado? Muito obrigado por compartilhar, por estar aqui com toda a comunidade que nos apoia. Muito obrigado também. Omar, certo? Omar Michael, 2813. Como você tem estado? Um grande abraço. Muito obrigado a toda a comunidade. Um grande abraço e, bom, continuamos atentos aqui ao que está acontecendo no mundo. Vamos para outros assuntos, outros temas. Em alguns minutos, já praticamente vamos direto para lá. Temos outra atualização. Vamos conversar sobre o que está acontecendo com alguns flashes no espaço que foram captados. Isso me chama muito a atenção. Também há uma série de alertas na China do ponto de vista financeiro. Eles estão em um problema, em um buraco enorme e outros assuntos, né? Que vamos conversar aos poucos. Durante o dia, fiquem atentos ao asteroide, que tem chamado a atenção e outros casos interessantes. Obrigado por compartilhar e dar like. Vamos à próxima atualização.
Vejo vocês lá, MT, saudações. Preparem o café, pois isso continua. Vamos de transmissão em transmissão, atualizando o que vai acontecendo no mundo. Vamos para lá.